Nós vemos um texto da Santa Ceia nesta noite, mas para uma breve meditação, eu quero ler com os irmãos um texto, um versículo do livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 32, versículo 2: E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra seca. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, esse versículo, esse texto é uma referência a Cristo, nosso Salvador. Viverá aquele varão como um esconderijo contra o vento. A última parte desse versículo, glória a Deus, diz que ele é como águas, ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, mais uma vez aqui ela faz referência a Cristo como a rocha. Cristo é a rocha da nossa salvação, amém, irmãos? Amém. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas, amados irmãos, é a nossa rocha em quem nós nos refugiamos, em quem nós encontramos abrigo e proteção para a nossa vida. A Bíblia diz que os filhos de Israel, na sua caminhada pelo deserto, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer que eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque uma rocha os seguia. Aquela pedra era Cristo, que seguia o povo, que acompanhava o povo, era a rocha que seguia. Meus amados irmãos, nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, era comum os viajantes do deserto, eles, nos momentos de tempestades, nos momentos, meus amados irmãos, de ventos fortes, eles se abrigarem nas rochas. Meus amados, nada que está escrito na Bíblia está escrito em vão. Tudo tem um objetivo, tudo tem um motivo porque está lá, um ensino para nos dar. Por isso, amados irmãos, que a Bíblia vai dizer que Cristo é a nossa rocha. Assim, meus amados irmãos, como a rocha, ela seria de abrigo para os viajantes abrigarem-se das tempestades de vento, assim também Cristo é para nós, amados irmãos, um grande abrigo nos momentos de tempestades. Existem momentos que o vento se levanta contra a nossa vida, existem momentos que as tempestades se levantam contra a nossa vida, às vezes dentro da nossa casa, às vezes na nossa saúde, às vezes no nosso emprego. Irmãos, são momentos difíceis que se levantam realmente como um vento forte, como uma tempestade. Mas, amados irmãos, aqueles que habitam na presença de Deus, aqueles que servem a Deus, que estão continuamente na casa de Deus, eles têm o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como abrigo, como uma rocha poderosa para lhe abrigar nos tempos de tempestade e aflições. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 27, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo, porque no dia da adversidade, no dia do vento forte, no dia da tempestade, no dia que a guerra se levantar, o Senhor me esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Bendito seja o nome do Senhor, amados. Nós estamos escondidos, abrigados, protegidos nesta rocha gloriosa que é Cristo. Queridos, o que é que essa rocha representa para nós? Essa rocha representa abrigo. Glória a Deus. Os filhos de Israel, irmãos, quando a guerra se apertava contra eles, muitas das vezes nós encontramos na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6 e outras referências, quando os filisteus apertavam com eles,
E quando eles não conseguiam vencer a guerra, o que era que eles faziam? Para escapar dos inimigos, eles corriam e se abrigavam nas rochas, se abrigavam nas cavernas. Meus amados irmãos, assim também o crente que tem uma vida com Deus, meus amados irmãos, que é assíduo na casa de Deus, ele tem experiência. Quando a guerra se levanta, quando a coisa se aperta e as forças dele não há recurso para vencer, ele se abriga em Cristo, ele entra na presença de Deus e o Senhor lhe guarda, e o Senhor lhe protege, e o Senhor lhe dá vitória. Quantos estão abrigados em Cristo pela fé nesta noite? No Senhor. Meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra e lembrando de uma palavra que o pastor Jário deu lá em Palmeira dos Índios, em um encontro de bandas que ele foi. O pastor José convidou e ele foi, e naquela noite ele deu um testemunho, amados irmãos, de uma experiência que ele viveu em uma fazenda. Estava fazendo um trabalho evangelístico, hora de meio-dia, deitou-se ali para descansar, e de repente ele percebeu um pássaro que vinha fugindo de outro predador, um pássaro maior, naquela desespero, alta velocidade, e de repente o pássaro, para escapar daquele outro predador, ele encontrou uma brecha numa pedra, numa rocha, tão estreitinha que só cabia ele mesmo, um pássaro pequeno, e ele voou e entrou na rocha, naquela brecha da pedra, ele ficou lá dentro cantando, e o outro predador veio de fora e meteu os peitos nas pedras, esbarrou ali naquelas pedras, e não pôde pegar o pássaro, porque o pássaro estava brigado dentro da rocha. Assim é o crente, meus amados irmãos, às vezes, Satanás para nos destruir, levantes contra a nossa vida, mas quando o crente ele está em Cristo, meus amados irmãos, ele está seguro e ele encontra a vitória, ele ainda fica como aquele pássaro abrigado na rocha e cantando. Isso demonstra tranquilidade. O crente que descansa nessa rocha, queridos, ele está tranquilo em todo o tempo. Quem pode glorificar a Deus? Meus amados irmãos, o salmista, no Salmo de número 18, versículo 2, ele disse: o Senhor é o meu rochedo, e o Senhor é o meu lugar forte. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor é a rocha da nossa salvação, e o Senhor é o nosso lugar forte. O Senhor é o nosso forte, irmãos. Todos os poderosos da terra, eles têm uma fortaleza, eles têm um forte, eles têm um lugar forte, onde eles se abrigam, e ali existe segurança e existe armas para lhe proteger. Meus amados e queridos irmãos, eu trabalhei em uma casa, já caminhando para a conclusão, trabalhei a casa de um deputado da minha região. Irmãos, e aquela casa era uma verdadeira fortaleza. Era gente armada de todos os lados. Para chegar naquela casa era tanta vistoria, era tanta câmera. E eu trabalhando, executando o meu trabalho, e a esposa do deputado lá com a arma, que não tinha mais tamanho na cintura. Tinha um túnel que já saía lá dentro da mata e dava acesso a outros lugares que a gente não tinha nem conhecimento. Uma verdadeira fortaleza. Os grandes e poderosos da terra, eles tinham suas fortalezas, cheias de seguranças, meus amados irmãos, mas nós estamos na vantagem, porque o nosso forte é Cristo, a nossa fortaleza é Cristo, a nossa fortaleza ninguém pode minar, ninguém pode, meus amados irmãos, nos alcançar na nossa fortaleza que é Cristo. A nossa fortaleza tem nome, e o nome da nossa fortaleza é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O nome da nossa fortaleza é Jeová Sabaote. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, de vez em quando o crente busca abrigo em Deus, socorro, proteção em Deus, aí o Senhor dá ordem ao seu exército. Glória a Deus. O pastor Donizete conta, irmão, de uma história de uma senhora que tinha uma casa de aluguel. E o elemento entrou na casa da irmã e disse que nem pagaria o aluguel, nem sairia da casa. E a irmã, preocupada e sem ter quem intercedesse por ela, lhe ajudasse naquela causa, foi orar a Deus.
Meus amados irmãos, e de repente começou a surgir um formigueiro dentro daquela casa.